Você se encanta rápido, mergulha de cabeça e de repente perde o interesse? Calma, talvez não seja falta de amor, talvez seja TDAH. Vamos falar sobre isso com verdade e sem culpa. Você se apaixona como se estivesse mergulhando de um penhasco, rápido, intenso, de peito aberto. Mas depois, tudo muda. A pessoa continua ali, mas o encanto evapora e você se pergunta: será que sou eu o problema? Ou será o TDAH? Se você já se sentiu culpado por perder o interesse do nada, este vídeo vai te mostrar que há uma explicação neurológica e um caminho real para relacionamentos mais saudáveis. Fica comigo, vai fazer sentido. Todo início de relacionamento parece um filme de romance premiado. As mensagens são empolgantes, a voz da pessoa soa como trilha sonora de fundo e até os silêncios parecem ter um charme inexplicável. Para quem tem TDAH, isso não é só romantismo, é neuroquímica. O cérebro está inundado por estímulos novos, curiosos, emocionantes. É a combinação perfeita para acionar os sistemas de recompensa, euforia, foco total, hiperpresença. Só que, diferente de um filme, a vida real continua depois dos créditos iniciais. Essa sensação de paixão arrebatadora é, para o cérebro com TDAH, como um pico de glicose para quem está com fome. É tudo o que ele quer. Só que, como todo pico, depois vem a queda. A rotina se instala, a previsibilidade toma espaço e a excitação diminui. E aí começa a confusão interna. Será que eu não gostava tanto assim? Porque essa pessoa que me fascinava agora parece comum. E é aí que a culpa entra em cena. Porque racionalmente você sabe que a pessoa não mudou, mas seu interesse sim. E ninguém te ensinou o que fazer com isso. Muita gente com TDAH cresce ouvindo que é instável, difícil de agradar, dramático ou impulsivo. E, ao repetir esse padrão nos relacionamentos, o medo de ser demais ou não saber amar vai se aprofundando. O que poucos explicam e que você merece saber é que o seu cérebro funciona num padrão diferente. Ele se motiva por novidade, por desafio e por recompensas imediatas. E não, isso não quer dizer que você não é capaz de amar. Quer dizer que você precisa entender sua própria biologia para amar melhor. E aí entra um ponto importante. Quando não temos clareza sobre esses ciclos, é comum cairmos em estratégias inconscientes para tentar reviver aquele primeiro impacto. Às vezes, aceleramos o relacionamento. Outras vezes, criamos pequenas crises só para sentir emoção. Ou, pior, pulamos para outro vínculo esperando reviver a mágica. Mas será que existe uma maneira de quebrar esse ciclo sem se afastar do amor? Como construir algo profundo num cérebro que busca estímulo constante? Existe uma forma de construir relações profundas, mesmo com um cérebro que adora novidade. Mas o primeiro passo é entender o que de fato está acontecendo aí dentro. E não é falta de maturidade nem desinteresse. É neurobiologia. O cérebro com TDAH apresenta uma menor disponibilidade de dopamina, o neurotransmissor que nos faz sentir motivação, prazer e recompensa. Quando algo nos empolga, a dopamina sobe. Quando se torna previsível, ela despenca. É como se seu cérebro dissesse: isso já foi interessante, mas agora preciso de algo novo. O problema é que relacionamentos reais, os que duram, os que crescem, não vivem de novidade o tempo todo. Ele se constrói na rotina, na convivência, nas microdecisões do dia a dia. E é exatamente aí que o TDAH mais sofre, em manter o interesse em contextos estáveis. Isso gera uma tensão interna constante. O desejo de manter o relacionamento vivo entra em conflito com a necessidade cerebral de estímulo. E aqui entra o que muitos ignoram. O TDAH não afeta apenas a atenção. Ele mexe com a forma como processamos emoções, desejos e percepções. Quem tem TDAH é, muitas vezes, mais sensível a rejeições, mais impulsivo nas decisões e mais propenso a idealizar ou desiludir-se rápido demais. Isso forma um padrão de altos e baixos emocionais que deixa qualquer relação parecendo um campo minado. Mas nem tudo está perdido. A chave está em dois elementos: consciência e estratégia.
Quando você entende seu próprio funcionamento, pode começar a criar mecanismos saudáveis para manter o interesse vivo, sem depender apenas da novidade. E mais, quando você compartilha isso com seu parceiro ou parceira, abre caminho para relações mais honestas e colaborativas. Agora, você deve estar se perguntando: ok, mas como eu faço isso na prática? Como crio uma relação que não dependa dessa montanha-russa emocional? A primeira estratégia é simples, mas poderosa. Pare de tentar parecer perfeito. Sério, a armadilha do início dos relacionamentos é a performance. A gente finge estar sempre disponível, sempre animado, sempre apaixonado. Mas isso não só é insustentável, é exaustivo. Mostrar sua oscilação emocional, sua necessidade de espaço e até seu medo de perder o interesse pode parecer arriscado, mas é libertador. Relacionamentos verdadeiros não são baseados em encantamento contínuo, e sim em presença autêntica. A segunda estratégia é construir estímulo dentro da rotina. Sabe aquela ideia de que casal que aprende junto, cresce junto? Funciona. Aprenda algo novo, mude o ambiente, saiam da zona de conforto juntos. Não precisa ser uma viagem internacional. Pode ser um curso de culinária, uma reforma no quarto ou até criar um podcast caseiro. O importante é gerar novidades com a mesma pessoa e não através de uma nova pessoa. Terceira estratégia: acolha o tédio. Parece estranho, eu sei, mas o tédio é uma parte inevitável e até saudável de qualquer vínculo longo. Ele não significa que acabou, significa que você está entrando na parte onde o amor vira escolha, não só impulso. E para quem tem TDAH, escolher amar é o ato consciente, não vem automático, mas quando vem é muito mais poderoso. E por fim, pratique o autocuidado. Relacionamentos não são responsáveis por manter sua dopamina em alta o tempo todo. Se você só se sente vivo quando está em euforia emocional, algo está fora do eixo. Projetos pessoais, exercícios físicos, hobbies criativos, terapia, tudo isso ajuda seu cérebro a encontrar equilíbrio e a não colocar no outro a responsabilidade por manter você motivado. Agora você deve estar se perguntando: e quando mesmo com tudo isso ainda sinto vontade de fugir? A vontade de sumir, de sair correndo, de encerrar tudo e começar do zero é mais comum do que você imagina. E ela costuma aparecer justamente quando o vínculo começa a se aprofundar. É como se a intimidade, ao invés de trazer conforto, trouxesse um alerta: ei, isso aqui está ficando sério demais. E para um cérebro com TDAH, acostumado com o novo, com o excitante, isso pode soar como ameaça. Mas a verdade é que fugir nem sempre é libertação, às vezes é só repetição. E repetir ciclos que te esvaziam é uma forma silenciosa de se machucar. A pergunta mais honesta que você pode fazer nesses momentos não é: eu ainda amo essa pessoa, mas sim: eu consigo me sustentar emocionalmente neste vínculo com quem eu sou de verdade? Minha opinião? A resposta para a pergunta lá do início: sou eu ou é o TDAH? São os dois. Mas você não é o problema. Você só precisa de ferramentas que respeitem seu jeito de sentir e construir. Amar com TDAH exige atenção, criatividade e, acima de tudo, honestidade. Mas quando você acerta, o amor que nasce ali é profundo, divertido e incrivelmente verdadeiro. Se esse vídeo te tocou, se você se viu em algum pedacinho dele, eu te convido a ficar mais um tempo por aqui. Se inscreve no canal, porque esse espaço é feito para quem quer se entender melhor, sem culpa e com acolhimento. Aqui a gente fala de cérebro, coração e tudo o que existe entre eles. Até a próxima! Nos vemos no próximo vídeo.